A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a batalha de Gog e Magog. A Bíblia chama atenção para a nação que se levantaria sobre o povo judeu, entre essa a Pérsia, que era representada por essa batalha de Gog e Magog, que se destaca no livro de Ezequiel, capítulo 38, que marchará contra Israel nos últimos dias. Ezequiel 38:2. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog pela terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza sobre ele. No 3, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. No 9, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudos e capacetes. Então essas duas cidades aí, Meseque e Tubal, são cidades da Pérsia, né? E aqui eles falam que eles vão estar tudo guerreando contra o povo de Israel, né, com escudos e capacetes. Eles vão estar armados, né? Deus diz que destruiria esse mal, que eles não prevalecerão sobre a terra. Está lá em Ezequiel 30, no capítulo 38, no capítulo 39. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, dar uma lida, né? Melhor. No Ezequiel 38, 23, diz assim: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então veja bem que Deus vai entrar nessa batalha. Deus vai entrar nessa batalha, que hoje está aqui no Oriente Médio, né? Então essa batalha ali que está acontecendo hoje, já foi profecia já desde a época de Ezequiel. Então você vê que tudo que tá na Bíblia, né, vai acontecer. Então essas nações hoje que pregam, né, contra Israel o direito de não existir como uma nação, mas declara abertamente que seu desejo é extinguir o Estado de Israel. Então, essas nações, eles querem acabar com o Estado de Israel. Então, são as profecias, já está se cumprindo. Hoje em dia, essas nações, né, que clamam, né, contra Israel, como eles chamam ele de pequeno Satã, frequentemente sobre a sua destruição. Então você vê, então eles estão chamando aí Israel disso daí, né, de pequeno Satã, e estão tentando destruir. Essa hostilidade não é apenas geopolítica, mas também ideológica e religiosa. Sendo um povo radical e extremista, né, ou são extremistas na religião e nas suas crenças. Então veja bem que são povos que Deus já disse que ia acontecer esse mal, né? Historicamente e biblicamente, a antiga Pérsia foi usada por Deus para abençoar Israel, onde Ciro, o rei da Pérsia, permitiu o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônica. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ezequiel 39:10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a esse lugar. Está lá Jeremias 25:12. Após esse período de 70 anos, Deus permitiu que os judeus, através do rei Ciro, retornasse do exílio da Babilônica à pátria. Então foi na época aí, né, de Esdras, quando Deus usou, né, o rei Ciro, que era o rei da Pérsia na época, para tirar os judeus do cativeiro, dos 70 anos do cativeiro, e reedificar os templos, né? Que foi lá em Neemias, né, que Deus já falou para reedificar os templos, né, de Jerusalém. Contudo, com o passar dos tempos, ou nos séculos, né, a relação mudou. Após a revolução do povo que é contra os judeus, né,
de Gog, vamos falar de Gog e Magog, né? De muitas nações, né? Depois tornou-se uma república teocrática. Então, depois de uma revolução, esses países começaram a ser uma república teocrática e passou a ver o povo judeu como inimigo religioso, onde para eles a restauração de Israel como nação é uma afronta aos desígnios divinos, né? Que por trás disso, né, por trás disso é uma política, né? Há um pano de fundo espiritual. Então, além de ser político, ele tem um pano de fundo, né? Que é espiritual. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, chefe da agência judaica, proclamou a criação do Estado de Israel. E o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, reconheceu a nova nação no mesmo dia. Então, veja bem, o Estado de Israel foi criado graças à ONU, que dividiu o território da Palestina e as nações em duas nações. O Estado de Israel, né, que é na Palestina, né, e os judeus, né? Então foi Israel dividido por um lado, né, que era judeus, e a Palestina foi os muçulmanos. Então isso até hoje acarreta essa guerra ali na faixa de Gaza ainda, né? Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus, né, os judeus. Deuteronômio 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Satanás sabe que Israel tem um papel central no comportamento nas Escrituras, no cumprimento das Escrituras, onde o Messias, né, Jesus Cristo, viria do povo judeu, né, ele veio do povo judeu, e a volta de Cristo está ligado ao arrependimento de Israel. Então você dá uma lidinha só para saber de onde que veio os judeus, está lá em genealogia, de Jesus Cristo, vai de Jesus Cristo até Adão, está em Lucas 3, no versículo 23 ao 38. Aí você vai ver de onde que saiu os judeus, quando começou os judeus. Por isso, o ódio dessas nações não é apenas contra o povo, é contra a palavra de Deus. Então, o ódio não é só contra o povo, mas é contra a palavra de Deus. Mas a Escritura é clara, que menciona uma jornada contra ti, né? Nada prosperará. Então, veja bem, nada vai prosperar, né? Que Deus falar que nada vai prosperar sobre a vida dos judeus, lá em Isaías 54, 17. E aos que te abençoar, te abençoarei, e aos que te amaldiçoar, eu amaldiçoaria. Está lá em Êxodo 12, 3. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Está lá, depois está lá, dá uma olhadinha lá, Isaías também, 45, 24, 25. Gênesis 12, 3 diz assim: e abençoarei o que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. Essa foi a promessa para Abraão, quando começou então a iniciar a caminhada do povo judeu. A Bíblia nos mostra que no fim, Deus mesmo lutará por Israel, e todos aqueles que se levantar contra seu povo será julgado, né? Ou levantar contra a nação, né? Todos serão julgados. O conflito entre essas nações
e com o povo de Israel pode parecer político, mas aos poucos, olhando pela fé, né, é um conflito de um grande plano profético que Deus, né, de Deus para com os últimos dias. Então isso é um plano profético. Deus já fez Deus já determinou isso daí, né? A vitória de Cristo, né? Vamos falar. Então vai ser a vitória de Cristo, que Deus já determinou. A batalha final será no Armagedon, no Vale de Gemido, onde Cristo lutará contra as nações, né, que são contra eles, e o próprio Satanás, e vencerá. Está lá no Apocalipse, capítulo 16. E todo povo que se coloca contra Cristo, né? Então, Deus vai vencer todo povo que se coloca contra Cristo, tá? Em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 21, que é também o anticristo, também será julgado, né? Será destruído, o anticristo e o falso profeta será destruído e será jogado no lago do fogo do inferno. A queda do Oriente Médio contra o povo de Israel. Jesus adverte que ainda não é o fim. Então, essa guerra, né, a queda desse povo daí, e essa guerra que está tendo, né, está lá em Lucas 21, do 8 ao 12, que Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerra, haverá muitas outras coisas, catástrofes, tragédias, né? Vai ter pai entregando filho, filho entregando pai. Então, tudo isso já está previsto por Jesus lá no livro de Lucas, no capítulo 8 ao 12, que diz assim, que isso ainda não é o fim. Então, vai ser ainda, cada vez vai ficar pior. Para nós que já na nossa idade, às vezes que já estamos na idade mais avançada, não vamos ver toda essa crise. Mas nossos filhos, nossos netos, bisnetos, vão sofrer muito, se não tiverem na presença de Deus, né, na presença de Cristo, vão sofrer muito o que vai acontecer no mundo, porque tudo isso já está previsto. Jesus falou, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Quando chegar ao fim, aí vai ser mais difícil. Se você quiser ver o fim, vai lá no meu playlist, no meu canal, veja lá os acontecimentos do final dos tempos, né? Lá está tudo detalhado de como vai acontecer no final dos tempos, até, né, o julgamento final. Então, não se preocupe, né, com o que está acontecendo lá fora. Se preocupe com a sua salvação, porque isso é o que importa para Deus. É a salvação daqueles que crêem em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. E não esqueça de você, se você gostou, deixar seu likezinho. Não deixe de se inscrever, que você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos e visualize o vídeo, né, para que você entenda o que está acontecendo hoje em dia, aqui no século 21, né, precisamente nesse ano de 2025. As coisas estão cada dia estando mais agitadas, né? A pressão entre as nações está ficando cada vez mais angustiosa, né? Então você vê que as coisas estão acontecendo numa frequência muito rápida, né? Um dia começa uma guerra, depois começa outra, está envolvendo o mundo inteiro. Então nós estamos já praticamente indo para uma terceira guerra mundial, e essa vai ser fatal, porque as armas agora são muito mais fatais, né? Quase muitas nações têm arma atômica, e isso não vai deixar de alguém botar o dedinho lá, né? Sempre tem um que a pessoa é extremista de nascença mesmo, né? Já nasceu para poder fazer o mal. Então você vê que vai acontecer, se acontecer uma guerra nuclear, o mundo inteiro vai ser devastado. Então vamos orar para que isso não aconteça, porque nós temos que pensar não só em nós, mas também nas nossas gerações que vão vir ainda a viver nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.